Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Toma seu assento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. Amém, queridos? O Senhor colocou esse tema ao meu coração. Eu peço ao Espírito Santo que Ele venha nos guiar e nos conduzir para o propósito dEle para esses dias. Amém? Amém? Porque tem situações que nós passamos por crises. Não é crise, é crises. E nós vamos falar de um profeta, de um homem de Deus, que produziu muito para o reino. Mas um certo período ele parou de produzir. Mas deixa eu te falar algo. O ser humano não pode ficar parado. Porque se você é um escolhido de Deus e a crise tem parado você, Ele vai ao teu encontro. Os versículos que nós vamos ler são versículos que você vai ver Elias em uma situação crítica, de crise, e você vai ver que quem está com ele é Deus, mais ninguém. E Ele está te visitando, Ele está visitando as nossas crises hoje à noite. E Ele vai trazer resposta para as nossas vidas. Quem crê nisso? Amém? Talvez você pensou, louvado seja Deus pela vida do meu pastor, que agora eu vou sair da crise. Eu te digo, vai não. Não por mim. Mas Jesus vai te dar, Ele vai te embasar, Ele vai te mostrar o caminho, essa crise vai cessar. Por quê? Porque se você esperar de mim, pode ter alguma falha. E se você esperar de mim, você vai dizer, foi o meu pastor que me ajudou. E eu vou dizer, foi não. Foi o nosso. Foi o nosso pastor, foi o nosso Deus. Amém? Versículo 11 diz assim, se estiver na arca aí, tá, né? Obrigado. E ele lhe disse, sai para fora. E ele lhe disse, e põe-te de pé neste monte. Primeiro recado de Deus, para mim e para você, em tempo de crise, é sair para fora e se colocar de pé no monte. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te de pé neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se na entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, repita comigo, eu fiquei, e buscavam a minha vida para me matarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho do deserto de Damasco, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de que se o que escapar da espada de Azael, mata-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E você aplaude ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Quem era Eliseu? A Bíblia não vai fazer muita menção sobre a vida de Eliseu no que se diz respeito ao lado familiar. A Bíblia relata que ele era apenas um tipista, que viveu em Gileades, da região de Gileades, mas que Deus escolheu por profeta. E dentro dessa passagem bíblica, nesse período a qual Deus levanta Elias como profeta, quem reinava na época era o rei Acabe. Algumas figuras importantes, a qual Elias, Acabe e Jezabel faz parte dessa história. Mas antes, existe alguns contextos que se faz importante trazer para a gente ter um entendimento do porquê da crise. A Bíblia vai dizer que o seu pai, Osri, antes reinou sobre Israel, e ele foi um homem bem sucedido, ao ponto de criar relações entre países e trazer recurso para Israel, de tal maneira que depois de Salomão, nunca mais diante esse reinado, o reino prosperou. Osri, pai de Acabe, ele trouxe recurso, engrandeceu de novo ali o reino norte, Samaria mais precisamente, e reinou por alguns anos. Logo depois entra então Acabe, em tempo de bonança, aonde o reino do norte era rico, aonde as finanças novamente tornou-se logo após a divisão dos reinos. Então, ou seja, o povo de Deus estava sendo abençoado, havia água, haveria recurso, haveria mantimento, haveria riqueza naquele país, naquela região. Então, ou seja, neste momento de bonança é onde mora o perigo. Por quê? Porque Acabe, ele vai também criar algumas situações. E ele traz para esse período, mais precisamente em Samaria, algumas situações que não agradam a Deus. O versículo 17, a Bíblia vai dizer que Acabe fez aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. E o que não agradava os olhos do Senhor? A idolatria, o paganismo que ele trouxe para dentro da casa de Deus, que ele trouxe para dentro da casa de Israel, que ele trouxe para dentro de Samaria.
terra aonde habitava o Deus de Israel, terra aonde Deus prometeu aos seus filhos que tirou do Egito, terra aonde manava leite e mel, terra da promessa de Deus para as nossas vidas. Agora está contaminada com a idolatria, está contaminada com o paganismo. Faz parte da igreja de Deus a idolatria, trazida por esse rei. A Bíblia vai dizer que ele levantou altar, ele construiu um templo pagão, ele construiu um templo para Baal, dentro de Samaria. O paganismo crescia. O inimigo, a idolatria, crescia. O que não agradava aos olhos do Senhor, crescia dentro de Israel, junto com todo o crescimento e poder econômico que se estabeleceu. Quando olhamos para o cenário, nós vemos dois momentos que não agrada a Deus. Qual? Primeiro, a circunstância que Israel crescia, mediante o poder econômico. A circunstância que o paganismo também crescia dentro de Israel. Tudo agradava ao rei, tudo agradava aos homens. Só que Deus levanta Elias para profetizar contra Acabe. Deus levanta Elias para profetizar contra o poder econômico a qual estava estabelecido em Samaria. É mais ou menos assim: se entrar o próximo governo aí e começar a fazer mudanças que não agrada a Deus, mas se a economia crescer, o desemprego diminuir, a inflação baixar, logo no nosso consentimento nós vamos dizer: é um bom governo, é Deus que está no negócio, nós estamos prosperando, o Brasil agora será uma grande potência mundial, a qual nós temíamos, agora eles vão ter que temer. Por quê? Porque nós estamos numa posição social, econômica, a qual o mundo privilegia, a qual o mundo vê que uma pessoa próspera é através do poder econômico. Qual é o país mais próximo hoje? Próspero? Estados Unidos. Maior potência econômica junto com a China. Em poder, os Estados Unidos. Econômico, China. E são governos importantes. No ponto de vista econômico, Israel estava bem. No ponto de vista religioso, Israel estava em decadência por conta da idolatria. É mais ou menos assim. No nosso país tem situações como essa. Gente com poder aquisitivo muito grande, mas fazendo situações, atitudes que são pagãs, sacrifícios a demônios, idolatrias, desprezando a Deus da provisão que provê tudo na vida deles. Há um desprezo. E Deus olha para essa situação e não se agrada. Por quê? Porque o povo era dele. É mais ou menos assim. Talvez você esteja numa posição social bem estabilizada, mas talvez as suas atitudes não estejam agradando a Deus. E Deus vai ao teu encontro. Foi assim que Deus fez. Israel estava muito bem economicamente, mas decadente naquilo que era espiritual por conta das atitudes de Acabe. E Deus levanta Isaías para levantar dentro desse cenário algumas crises. Primeira crise que Deus levanta Isaías e vai para Acabe. Qual é a crise? Hídrica. A partir de hoje, segundo a minha palavra, não choverá.
Essa crise que Elias profetizou sobre Samaria trouxe muita preocupação na vida de Acabe e sobre a vida daquele povo que habitava ali em Samaria. Por 3 anos e meio não choveu. E aquilo que era bonança agora era escassez. Acabe persegue Elias. Outra crise que Deus levanta Elias para estabelecer é exatamente na decadência espiritual que Israel se encontrava. A Bíblia vai dizer que por um período Deus direcionou a Elias a ir para o Querite. Ficou por um período e Acabe procurando em todas as regiões e não encontrava Elias. Acabe, ele manda, esqueci o nome do profeta, não é Adonias? Obadias. Ir para um lado, enquanto ele ia para o outro, à beira de açudes, à beira de ribeiros, para pegar pastos, para alimentar as mulas, para não ter mais prejuízos. E num desses caminhos, Obadias encontra Elias, porque Deus já tinha falado com Elias: sobe, vai ao encontro de Acabe, porque já é hora. E quando Adonias encontra, ele teme, Obadias, perdão, ele teme a obedecer a Elias, porque Elias disse: vá e diga para o rei que eu vou ao encontro dele. Ele temeu, porque Obadias, durante essa crise, a qual mataram os profetas de Deus, ele escondeu por um período de tempo e sustentou mais de 100 profetas em meio à crise, com pão e com água. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca vai te abandonar. Ele pode te colocar em um período de esquecimento, mas não vai faltar pão, não vai faltar água. Apenas continue sendo fiel ao Senhor, porque Ele vai entrar em meio a essa crise e dar um basta nessa situação. O período que Elias volta agora para Acabe é para colocar outra crise. Qual era essa crise? Agora é espiritual. E quando Acabe encontra Elias, Elias dá um recado: olha, mande que todo o povo me encontre no Carmelo, no Monte Carmelo. E levanta os seus profetas, nós vamos fazer 2 sacrifícios. Um pelos seus profetas e outro por mim. Nós vamos oferecer aos nossos deuses, vocês aos seus deuses, e eu vou oferecer ao Deus de Israel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que passou um período, os falsos profetas clamando, buscando para que Baal pudesse responder, e nada foi respondido. Quando passa do período da manhã para a tarde, Elias, ele arruma ali o altar, pega o novilho, coloca sobre a lenha, pede para os seus servos colocar água sobre o altar por 3 vezes, até a vala em volta do altar foi cheia. E Elias ora: Deus de Israel, responde-me. A Bíblia vai dizer que Deus, ele respondeu com fogo, porque tinha um critério para esse sacrifício, que era: se os profetas de Baal clamar e Baal mandasse fogo, seria Deus de Israel. Mas se Elias clamar ao Deus de Israel e Deus responder com fogo, esse era o Deus de Israel. E assim aconteceu. Crise
em Samaria na questão religiosa. Por quê? Porque Elias matou todos os profetas de Baal. A situação piora para Acabe. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele chega em casa, ele relata para Jezabel tudo o que aconteceu, tudo o que Elias fizera. E a decisão de Jezabel foi: manda matar Elias. Observe que até aqui Elias, ele já produziu o azeite na botija, a farinha na panela, ele já produziu, ele cessou toda a chuva. Enquanto Elias estava de pé, ele estava produzindo. Enquanto Elias estava de pé, o milagre estava acontecendo. Aqui Elias, ele já multiplicou o bolo, ele já multiplicou o azeite sobre a viúva. Elias já ressuscitou o filho da viúva. Tudo por direção de Deus, tudo por obedecer a Deus. Mas quando veio a ameaça de Jezabel, ele entra em crise. E é aqui que nós vamos trabalhar. É nesses momentos que nós vamos trabalhar. A Bíblia vai dizer, amados, que Elias, ele entra em crise. E no capítulo 19, coloca no... Elias, ele vai tomar algumas atitudes por si mesmo. Versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me faça os deuses e outros tanto, de certo que amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. Jezabel, ele ameaça matar Elias. E a atitude de Elias foi no versículo 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. E veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Observe uma coisa. Não é por conta de qualquer ameaça que você tem que sair da presença de Deus. Elias, quando ele toma decisão por conta do medo, ele sai da presença de Deus. Quando lemos os versículos anteriores, era Deus falando: levanta-te e vai para o Querite, levanta-te e faz isso. Mas quando olhamos para esses versículos, entendemos que Deus não está nessa direção. Essa direção, ela veio do homem, e debaixo de uma ameaça, debaixo de um sentimento, debaixo de uma crise emocional a qual Elias estava passando, por conta do medo. Crise emocional. Ele vai até Beceba. Observe que Deus não mandou. Deus mandou ele ir para Sarepta. Deus mandou ele ir para o Querite. Deus mandou ele, e ele foi. Só que na situação de medo, ele toma decisão sozinho. Tem momentos que tem decisão que nós temos que tomar, que não sabemos o que fazer. E quando essa situação chegar, a qual não sabemos o que fazer, ore. Peça direção a Deus. Busque direção a Deus. Por 2 vezes Deus deu a direção para Elias: vai para o Querite, vai para Sarepta. E quando foi obedecida, Deus estava com ele a todo tempo. Só que aqui não. Aqui ele foi sozinho. Tomou a decisão por si só. Tem situação na nossa vida, meus amados, que não podemos mudar o caminho. Foi entoado um louvor aqui: Jesus, meu guia é.
Não é somente em algumas decisões, é em todas as decisões das nossas vidas. Se nós não chamarmos a presença do Espírito para o nosso caminho, se nós não chamarmos a presença do Espírito para as nossas decisões, nós estaremos só. E estando só, ficamos vulneráveis. O inimigo se levanta para combater a tua vida, para te tirar da presença de Deus. Quando Elias ele toma essa decisão, acredito eu, a Bíblia não relata que Satanás se aproximou, porque ele viu em Elias um sentimento que não vem de Deus. Ele viu em Elias um sentimento de medo. Ele se levantou e disse: agora é a minha oportunidade, eu vou afundar ele, eu vou afundar ela, trazendo medo, mexendo aonde? No psicológico, mexendo aonde? Para tirar do caminho. O que a serpente falou para Eva? A serpente atingiu aqui da Eva, atingiu o emocional. Só que no caso de Eva foi para encorajar ela a fazer o que não devia. Elias ele entra em uma crise emocional. E ele vai para Beceba. E quando ele vai para Beceba, quando ele sai do caminho do Senhor, Deus foi atrás. Próximo versículo. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus. Elias, ele começa a entrar numa profunda depressão. Ele começa agora a refletir na situação emocional que ele está por conta do medo. A sua base que era Deus, a sua base que era a obediência, a sua base que era confrontar aquilo que era errado para Deus, agora ele começa a alimentar o caminho contrário. Aquilo que era força para Elias, chamado Deus, agora ele pede para Deus tirar a sua vida. Depressão profunda, crise existencial. Quem eu sou? Eu não sou melhor que os meus pais. Ele estava falando dos profetas antepassados, ele estava falando de Moisés, ele estava falando de Josué, ele estava falando de Salomão, ele estava falando de Davi. Ele estava dizendo: eu fiz cair fogo do céu, eu fiz parar a chuva, eu ressuscitei um menino, mas agora eu estou em crise, eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que ele estava fazendo? Se diminuindo. E se diminuindo, ele estava diminuindo Deus. Por quê? Porque Deus levantou ele como profeta. E profeta, quando Deus levanta, ele paga o preço. A resposta vem, mas ele é cuidado por Deus. A vida de profeta não tem caminho. É um só caminho. Ele começa: basta, agora tira a minha vida. Acabou. Aí Deus vai atrás, porque tem propósito. Deixa eu te falar uma coisa: essa crise não é o fim para a tua vida. Deus, Ele está contigo nessa crise, Ele vai se manifestar. Pode ser que não seja com um vento forte, pode ser que não seja com um terremoto, pode ser que não seja com uma tempestade, mas Ele vai falar aos teus ouvidos: o que fazes aqui?
E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Em algumas versões está escrito anjo do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Em meio à tua crise, Deus ele vai mandar suprimento para a tua vida. Em meio ao teu desânimo, Ele levanta um que você não conhece, Ele mostra uma situação só para te dizer: levanta-te e come. Levanta-te e se alimenta, levanta-te, larga esse desânimo, larga essa paralisia, larga essa crise emocional, larga essa crise existencial, levanta, porque eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho missões para você realizar para o reino. Próximo. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar. Ele voltou a deitar. A gente não sai de uma crise de um dia para a noite. O diabo, ele não investe se não for pesado contra a tua vida. Mas dentro da crise, você precisa entender que o Deus, Ele está contigo. O desânimo pode vir, a força pode não existir, a vontade de levantar, de comer e deitar pode acontecer, pode fazer parte dos teus dias, mas saiba no seu íntimo que você serve a um Deus que tudo pode, você serve a um Deus que zela pela tua vida, você serve a um Deus que entregou o seu único filho por amor à tua vida para te resgatar. Não deixe a circunstância do mundo a qual nós vivemos hoje te colocar prostrado, deitado em uma cama. Não deixe. Próximo. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, levanta-te. A pronúncia de Deus para Elias sempre foi: levanta-te e vai. Levanta-te e vai para Serepta, levanta-te e vai para o Querite. E aqui, enquanto Elias estava em crise, Deus continua com o mesmo discurso. Não é deitado, não é desanimado, é de pé diante da minha presença. Te põe de pé e vai para o monte. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Próximo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Aqui Deus estava mostrando que Elias, ao contrário do que ele falou, eu não sou maior que os meus pais. Deus estava falando, vai para o Monte Horebe. E Deus estava falando, você não é maior, mas para mim é tão importante quanto. Sobe para o Monte Horebe. Por que para o Monte Horebe? Porque foi no Monte Horebe a qual Deus deu as leis para Moisés. Então não é qualquer um que sobe para o Horebe a mandado de Deus. Você pode até subir com a sua força, com a sua vontade. Quando você for visitar Israel, receba.
Mas a mandado de Deus é outra circunstância, é outra situação. E Deus estava falando para Elias: tu és para mim tão importante quanto os demais. Tu és para mim tão importante quanto os posteriores, que somos nós. E no meio da sua crise você tem que entender o quanto tu és importante para Deus. Assim como ele ouviu a Elias e foi tirar Elias de dentro daquela caverna, ele te visita nessa noite, e no meio dessa caverna, tudo aquilo que está paralisado, o Senhor te mostra um novo caminho, ele te coloca de pé, ele te dá alimento para você caminhar 40 dias e 40 noites somente com aquele alimento, e te faz produzir aquilo que não foi produzido ainda. Elias na crise, ele se afastou de Deus. Elias na crise ficou sem direção, foi para a caverna. Elias na crise ficou pedindo a morte. Ele se entregou. Não deixe as crises te parar. Você pode não ter aquilo que você almeja ou aquilo que você espera, mas você sabe que você é amado de Deus. Você sabe que no meio da dificuldade, o Senhor, Ele vai ao teu encontro, Ele pega pela destra da tua mão, te coloca de pé e te fortalece, te faz caminhar e produzir. Você crê nisso? Esse é o Deus a qual nós servimos. Elias na sua crise, amados, ali na caverna também ele tem alguns momentos de reflexão na sua vida. Deus encorajou Elias a sair da caverna. Levanta-te. Deus está te encorajando você a sair dentro dessa caverna, a sair dessa crise. Como? Ao ouvir a voz dele. O que produzir em meio à crise? Precisamos ouvir a voz de Deus. Para sair dessa mornidão, para sair dessa fadiga, para sair desse cansaço. Como? Ouvindo a voz de Deus e as direções. Levanta-te e come. Ele faz algumas reflexões. E refletindo ali, Deus traz o ânimo para ele, encorajando ele a sair da caverna. E Deus ainda coloca na mão dele algumas tarefas para ungir reis e o sucessor dele. É Deus falando para você que você acha que é o fim, para mim não, ainda tem produto aqui dentro, ainda tem produção aqui dentro. Levanta, vai produzir, vai erguer gerações, vai levantar reis para as nações, vai levantar para mim um profeta. Sabe o que Deus estava falando? Você tem capacidade de não parar somente em você aquilo que eu te dei, vai produzir, vai formar para o meu reino. Ungiu a rei e formou Eliseu. O que produzir em meio à crise? Ouvir a voz de Deus. Sabe o que Deus faz? Elias entra em crise ao dizer: Senhor, só sobrou eu para te ouvir como profeta. Ele se depara sozinho
em uma situação a qual era só ele, Deus, contra toda a nação. Por quê? Porque todo o povo de Deus tinha dado as costas perante aquela situação, aonde Elias mostrou para o povo de Deus: se serve a Baal, se o seu Deus é Baal, sirva a Baal; se o seu Deus é o Deus Jeová, sirva ao Deus Jeová. E o povo? Silêncio. Então ele se viu só. Elias achava que ele era o único fiel a Deus em Israel. Deus olha para ele e falou: vaso, o profeta, o teu campo de visão é muito pequeno perante ao meu. Existe 7.000 em Israel que não se dobraram. Era Jesus dizendo: Elias, levanta, porque junto com você existe mais 7.000, você não está sozinho. É Deus falando para mim e para você nessa noite: em meio a essa crise, vai chegar alguém para estender a mão para você e te dizer: o que fazes aqui? Levanta e ouça a voz de Deus. Aleluia. Quando você olha para Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele recebeu porção dobrada. Vai ter alguém que vai produzir muito mais do que você, mas a fonte será você. E é por isso que Deus está falando: o que fazes aqui? Se coloque de pé. Quando você ouvir a voz de Deus, essa crise ela vai ser minimizada. Porque Deus foi até a caverna. Ele falou com Elias. Ele perguntou o que Elias estava fazendo lá. Ele direcionou a Elias para sair da caverna, se colocar à porta da caverna, de frente ao monte. Deus deu direção para o Elias. Ele alimentou Elias, ele animou Elias, ele deu tarefa, ele deu responsabilidade para Elias. Pastor, o que eu faço quando eu estiver em crise? Venha para a casa do Senhor, trabalhe para o reino dele. Mas eu não tenho ânimo, ele te dá ânimo. Mas eu estou cansado, ele tira o cansaço. Mas eu estou fadigado, ele tira a fadiga. E quando você começar a fazer, ele vai mudar o cenário. O que eu preciso aprender quando eu estiver em crise? Só há um caminho. É ouvir a palavra de Deus. Elias, ele começa produzindo e produzindo coisas muito importantes para o reino. Só que no meio da crise dele, ele não produz nada. Ele não produz nada. Qual de vocês em crise produz alguma coisa? Qual de nós em crise consegue produzir algo? Olha para cá, para você entender que não é físico, é espiritual. Você até faz, mas não consegue sentir. Você produz para os outros ali, olha, você fala: poxa, mas que coração é o seu, que coisa mais linda de jarro que você produziu. Só que dentro de você, você não vê beleza. Você só fez, você não produziu. Você não encheu o seu coração de alegria. E aquilo ali para você significa nada. Por quê? Porque eu estou morto dentro.
A crise está consumindo o meu eu, e a crise está consumindo o meu íntimo com Cristo, a crise está consumindo a alegria, a crise está consumindo a minha vida por dentro. O externo pode até estar bonito, bem apresentável, mas dentro não tem alegria. Por quê? Porque Deus está distante. Porque falta direção, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. E se você está nessa situação, sai do teu lugar. Se você se encontra numa situação de medo, sai no teu lugar. Se você se encontra em uma crise psicológica,